Olá a todos, meu nome é Vanderlucielen Alves Nobre, meu coautor é o Dirceu Tavares Figueiredo, nós somos do Centro Universitário Paraíso, que fica na cidade de Juazeiro do Norte. O título do nosso trabalho é Analysis of the Chemical Attack of CO2 in Reinforced Concrete Marquees in a Stretch of São Pedro Street in Downtown of Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, que é a análise do ataque químico do CO2 em marquises de concreto armado em trecho da rua São Pedro, no centro da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Bem, a cidade de Juazeiro do Norte fica ao sul do estado do Ceará e nas últimas 3 décadas ela cresceu demograficamente mais de 37%. Com o aumento do número de habitantes vem também o aumento do número de veículos e, decorrência disso, nós temos o aumento da emissão de gás carbônico que vai para a atmosfera dessa cidade. A marquise foi uma moda arquitetônica muito grande em meados do século XX. É um elemento construtivo em balanço que tem a função de proteger contra intempéries e também de possíveis objetos que possam cair caso a edificação possua um pavimento superior. Nesse trabalho vamos tratar também do ataque do CO2 em estruturas de concreto armado, que é a carbonatação. Foi escolhido um trecho da rua São Pedro, que fica no bairro Centro, da cidade de Juazeiro do Norte. Esse trecho é entre a rua do Seminário e a rua Santa Luzia. Foi escolhido porque é uma via, uma parte que dá muito acesso a polos geradores de tráfego, que são locais que por si só já atraem um tráfego muito grande de pessoas, que são os mercados, que são os bancos, as escolas, as igrejas, e este trecho dá acesso a muitos desses polos geradores de tráfego. A extensão da rua São Pedro é de 2,7 km e o trecho de análise tem 0,55 km, o que equivale a 20,37% desta rua. Aqui tem uma imagem, pega no Google Maps, para ilustrar melhor esse trecho da rua São Pedro, que é esse trecho que está destacado em amarelo. Bom, a carbonatação do concreto ocorre basicamente da seguinte forma. Nós temos o CO2 que está presente na atmosfera. Com a ajuda da água, o H2O ele vai penetrar pelos poros do concreto e vai reagir com o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Essa reação vai ter como produto o carbonato de cálcio mais água. Qual o problema desse ataque do CO2? É que ele está reagindo com o CaOH2, que é o que confere a característica básica ao concreto, ou seja, a alcalinidade do concreto vem do CaOH2, principalmente. E é essa característica básica que vai proteger a camada passivadora do aço, que está destacada em amarelo. Essa camada passivadora ela protege o aço das corrosões. Porém, como a camada passivadora é protegida pela alcalinidade do concreto e ele vai ser perdido porque o CaCO3, o carbonato de cálcio, não tem a característica básica que o hidróxido de cálcio tem, isso vai deixar a armadura suscetível a ataques e início de corrosão e todos os outros processos de oxidação e a ferrugem. Bom, vamos falar um pouco agora das inspeções e manutenções. Em 2020, a gente ganhou essa norma que é a 16747, que vai ditar a inspeção predial como ela deve ser feita. Então, diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos vão ser ditadas pela NBR 16747 de 2020. Nós temos também a norma NBR 5674 de 2012, que vai nos mostrar manutenção de edificações, os requisitos para o sistema de gestão da manutenção. É nela que estão especificadas as periodicidades de manutenções que devem ser feitas em cada sistema da edificação. É importante também salientar que no 12º Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, o COBREAP, em 2003, Gomes et al. Apresentaram uma proposta de norma para inspeções específicas de marquises. Infelizmente, a gente ainda não tem uma norma tão específica assim. Souza e Ripper, eles dizem que limpeza, inspeções e manutenções periódicas nos sistemas de impermeabilização de marquises podem evitar problemas patológicos sérios e, consequentemente, também podem evitar o colapso repentino da marquise. A metodologia que foi usada nesse trabalho foi a seguinte. Contou-se todas as marquises no trecho de estudo, e foram 145 marquises, mas dessas 145 marquises, apenas 53 eram hábeis para fazer a realização do ensaio, porque muitas delas tinham forros logo abaixo da marquise, então eram forros de PVC e ACM. Dessas 53, apenas 15 proprietários e locatários autorizaram o ensaio.
que corresponde a 28,30% das marquises hábeis para a realização do ensaio. Dessas 15 marquises, 14 eram de lajes engastadas e uma de laje sobre vigas. O ensaio consistiu da seguinte maneira: era feito um furo na parte inferior da marquise, logo em seguida a limpeza do furo, fazia-se a aspersão da solução de fenolftalina 1%, que é um indicador de pH, e depois de alguns segundos, esperava-se a reação da fenolftalina ocorrer, fazia-se a verificação da profundidade de carbonatação. Quando é usada a fenolftalina, se ela reagir e ficar com uma coloração roxa, rosa, é porque o concreto está saudável. Se ficar com nenhuma coloração, ficar incolor, é porque o concreto está carbonatado. Aqui tem algumas imagens para ilustrar isso. Nessa primeira imagem, nós podemos ver o furo que foi feito. Eram colocados também algumas tarjetas para identificação do furo. Depois a aspersão da fenolftalina e aqui com uma régua plástica era feita a verificação da profundidade da carbonatação. Aqui os nossos resultados. Nós nomeamos as marquises de A até O e os testemunhos eram numerados de 1 a 15. Pode-se ver na tipologia que apenas uma era laje sobre vigas, que era a marquise A. Eu achei importante também colocar o pé direito para se ter uma ideia de que altura a marquise iria cair caso viesse ao colapso. E nós temos a profundidade de carbonatação de cada uma delas. A gente usou como base a NB1 de 1960, que é o equivalente hoje à nossa NBR 6118, porque a única edificação que a gente tinha certeza da idade era o Mercado Central de Juazeiro do Norte, e ele datava aproximadamente da década de 60. Então, a gente tinha que usar normas daquela época. Então, naquela época, a norma dizia que para lajes externas, a espessura do cobrimento deveria ser de 1,5 centímetros, ou seja, 15 milímetros. A única que não chegou a isso foi a marquise J. Ela teve apenas 5 milímetros de profundidade de carbonatação. Então, chegamos à conclusão de que 93,33% das marquises estudadas estavam com o processo de carbonatação iniciado e avançado. A constância de outras manifestações patológicas também foi verificada. Então, tinham muitas que não tinham pingadeiras, e aí tinham muitos manchamentos, muito bolor, fungos, infiltrações, armaduras expostas e por aí vai. Verificou-se também que havia negligência com relação à manutenção das marquises. O número de notícias de colapsos vem crescendo todos os anos, e os colapsos de marquises eles são noticiados muitas vezes durante o ano. Também verificou-se que existe sim a necessidade de inspeções e manutenções periódicas nas marquises, e a necessidade de uma lei que obrigue a manutenção das marquises, porque, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 5º, as pessoas não são obrigadas a fazer absolutamente nada que não esteja na lei. Então, se você tem uma norma, mas você não tem uma lei que obrigue que aquela norma seja cumprida, ou seja, você tem uma NBR e não tem uma lei vinculada a ela, as pessoas não são obrigadas a seguir. Então, se eu coloco uma NBR de inspeção, eu preciso de uma lei que obrigue o cumprimento dessa NBR, para que, de fato, haja a cobrança dessa manutenção e inspeção nas marquises. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada a todos e fica aí o e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida.